A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 24, 25 e 26 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Estamos indo aí já para a conclusão, né, da leitura no livro de Atos, amém? Vamos lá então. Na verdade, o capítulo 24, irmãos, é uma sequência ali, né, é uma sequência ali do discurso de Paulo no pretório de Herodes, né? Diz assim: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns dos anciãos de certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Tibelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre em toda parte isso reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atenda por um pouco, porque, tendo vós verificado que este homem é uma peste que promove sedições entre os judeus e espásios por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos e com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lícias, o arrebatou de nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinado com o povo, fosse em sinagogas ou na cidade. Nem podem provar que acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho que a chamam seita, assim sirva a Deus e nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a nossa lei nos escritos dos profetas, tendo a esperança em Deus, como também a estes têm, e de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos, porque isto também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salva essas palavras que clamei estando entre eles. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: Quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo. Dissertando a ele acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: Por agora pode se retirar, quando eu te vagar, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Agora o capítulo 25 vai falar Paulo perante Festo, né? Tendo, pois, Festo assumido o governo da província 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém, e logo, né, os principais dos sacerdotes e os maiorais judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo que lhe solicitaram, pedindo por favor, em detrimento de Paulo, que mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achasse Paulo detido em Cesareia, né?
ele resolveu deixar Paulo continuar detido, né? E que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Porquanto ele, que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E, havendo ele contra qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-se os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser julgado por mim a respeito dessas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem o sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, se não são verdadeiras essas coisas de que me acusam, ninguém para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo a César. Então Festo, tendo falado ao conselho, respondeu: para César apelastes, para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso um certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentam queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que eu o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem ser acusado, e tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem, e levantando-se os acusadores, nenhum delito deferiram dos crimes que o suspeitavam. Traziam contra eles algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirma está vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se ele queria ir a Jerusalém para ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que, acusado, continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem a Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, todos vós que estáis presentes conosco, vede este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, chamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu trouxe à vossa presença, e mormente atua, ó rei, para que, feita a arguição, tenha alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Agora, irmãos, o capítulo de número 26, tá? O discurso de Paulo perante o rei Agripa. A seguir, Agripa, dirigindo-se, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje a tua presença, poder produzir a minha defesa e todas as acusações feitas contra mim perante os judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio, entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus aqui conhecem, pois na verdade eu era conhecido dentre deles desde o princípio, e assim quiseram testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejaram alcançar. E no tocante a essa esperança, ó rei, eu sou acusado pelos judeus, porque julga
porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando matavam. Muitas vezes eu castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. E com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu ao caminho afora, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e os que comiam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que falava comigo em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então perguntei eu: quem és tu, Senhor? Ao que respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que vistes, como daquelas pelas quais te apareci, livrando o povo dos gentios, para as quais te envio, para lhe abrires os olhos e de converteres das trevas à luz e da potestade de Satanás a Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e esperança entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente em Damasco e em Jerusalém e por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alçando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro dia da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz e ao povo, aos gentios, ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: Está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu sou, etc. essas cadeias. A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam sentados com eles, e havendo-se retirado, falaram uns aos outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou prisão. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então, meus irmãos, aqui os capítulos 24, 25 e 26 relatam aqui vários episódios, da prisão de Paulo, Paulo perante Festo, Paulo perante Agripa, e Paulo sempre testemunhando a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo, deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, possam também ativar o sininho de notificação para que recebam o anúncio de novos vídeos, possam também compartilhar com seus amigos, com seus contatos, com seus familiares, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.